Seja bem-vindo a mais um Caixa Futebol Campus, o programa onde fica a conhecer mais sobre o futebol de formação do Benfica. Esta semana junta-se a nós Renato Paiva, treinador do Juvenis A do Benfica. Renato, antes de mais, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos apenas a uma jornada do final da primeira fase do campeonato de Juvenis A. Já é possível fazer um balanço? Sim, é possível. Esta série este ano foi diferente daquilo que é o costume no futebol de formação do Benfica, é aquilo que os nossos jogadores estão habituados. Normalmente eles estão habituados a atingir os seus objetivos de uma forma mais fácil, se é que poderemos dizer assim, mais cedo, e este ano o nosso apuramento e a nossa qualificação foi atingido na última jornada, ou seja, neste último jogo. Uma luta a 4, que também não é normal, costuma ser a 2 e depois com uma terceira equipa que normalmente se intromete, mas que raramente acaba por disputar até à última jornada o apuramento. E este ano estamos nesta situação, nós já apurados e 3 equipas que partem para a última jornada com a decisão por tomar. E isto, eu saúdo este contexto porque obriga os nossos jogadores a estarem constantemente em contextos de finais. Tivemos, como eu lhes disse, 10, 12 finais consecutivas. Testa aos seus limites, estamos a jogar sob uma pressão muito grande e essa pressão e esse contexto de dificuldade faz crescer os jogadores e é isso que tem sido diferente para as últimas épocas em relação à primeira fase, àquilo que é a primeira fase e esta situação é realmente atípica, mas também é benéfica para o crescimento e evolução dos nossos jogadores. Ainda assim, chegar a esta altura na liderança do campeonato traz uma tranquilidade diferente, apesar do caminho até agora ter sido mais complicado, como dizia? Sim, se nós entendermos e nos contextualizarmos com aquilo que é este clube, o andar em primeiro é quase que uma obrigatoriedade. Mesmo num contexto de futebol de formação, onde, na minha opinião, o mais importante não é o ganhar, mas sim a forma como se ganha, o processo, porque esse processo é que dita e que trabalha a evolução dos jogadores e os forma, melhor ou pior. Agora, é evidente que chegar à frente, e fizemos-lo há 3 jornadas atrás, chegar à frente deixa-nos, para já, mais identificados com a realidade que é este clube, mais tranquilos nesse aspecto, mas, acima de tudo, eu prefiro olhar para o percurso, prefiro olhar para o processo, a forma como as coisas aconteceram. Tivemos momentos melhores, tivemos momentos piores, eu falo em contexto qualitativo. Tivemos momentos em que os jogadores jogaram melhor, jogaram pior, interpretaram melhor o modelo de jogo, interpretaram pior e esta irregularidade também depois acabou por se transmitir para a tabela classificativa. No Qual entanto, foi o segredo para atingir a regularidade? Não, o segredo foi aquilo que fazemos todos os anos, focarmos naquilo que é a evolução individual dentro de uma realidade coletiva, ou seja, trabalhar um coletivo forte, que interpreta o modelo de jogo que está institucionalizado no clube, a nível da formação, e olhando para o jogador como uno, como individual, e trabalhar as suas características para que esse mesmo coletivo seja forte e que depois esse coletivo possa potenciar as individualidades. Não fizemos nada de diferente, simplesmente fazer acreditar os jogadores na qualidade que tinham, mesmo quando os resultados não apareceram e quando a classificação não era a que nos interessava, mas fazer acreditar os jogadores que é um processo de médio prazo, não de curto prazo, acreditarem naquilo que nós lhes transmitíamos, mas, acima de tudo, acreditarem na qualidade que eles têm, na crença, e perceberem se eles estão aqui por alguma coisa e o primeiro item de critério que nós encontramos para que eles cá estejam é a qualidade individual. E essa qualidade individual eles têm que a trazer cá para fora e não deixar-se influenciar por um resultado inferior ou uma classificação pior. E esse foi claramente o segredo, foi eles acreditarem no processo e acreditarem neles próprios. Podemos dizer que este é um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos neste escalão, tendo em conta a luta que falava há pouco, que tem sido mais a 4 equipas, tem sido uma geração mais equilibrada, digamos assim? Claramente, nos 10 anos que cá estou, não me lembro de chegar à última jornada
com uma equipa apurada e com 3 com possibilidades de se apurarem, não me lembro, como te disse já atrás. Normalmente Benfica e Sporting com maior ou menor dificuldade apuravam-se e havia um outsider, mas que esse outsider raramente chegava às últimas jornadas com hipótese, apesar de poder roubar pontos a uns ou outros, raramente chegava ao final com a hipótese de se qualificar. Agora não temos um, temos 2, temos o Real e o Sacavenense, para os quais eu também dirijo uma palavra de apreço para a qualidade de trabalho que os seus treinadores, as suas estruturas e as suas equipas demonstraram ao longo do campeonato, em situações que não são habituais para eles. Eles souberam ultrapassar isso e ser muito competitivos até à última jornada, e vamos ver o que é que vai dar. Quando estamos apenas a uma jornada do final da primeira fase, existe a forte possibilidade do Sporting, um dos principais rivais do Benfica, ficar pelo caminho. Pergunto se, por um lado, isto traz surpresa e, por outro, em que é que isto se vai traduzir no campeonato, no restante campeonato, se realmente isso se verificar? Surpresa sempre, porque temos que, quando fazemos uma análise, temos que a contextualizar, e contextualizando essa análise teremos que o fazer ao longo dos anos, e o Sporting e o Benfica, como disse, não me lembro de ficarem de fora de uma fase final de juvenis. Em relação ao futuro, pode trazer problemas para a seleção nacional, por exemplo, porque claramente se o Sporting ficar de fora os índices competitivos vão ser inferiores, porque não vão estar a jogar com as melhores equipas, e as melhores equipas foram aquelas que se apuraram, e se o Sporting ficar de fora vai ter esse problema, e os jogadores que representam a seleção nacional vão ter também esse problema, um decréscimo de competitividade nos jogos que vão encontrar pela frente. Mas acima de tudo, se o Sporting não lá estiver é porque não merece lá estar. E não podemos faltar ao respeito ao Sacavenense e ao Real. Se um desses for a equipa apurada, não é apurada por sorte, por acaso. O trabalho que tem sido exatamente, são muitas jornadas, e essas jornadas permeiam a regularidade. E, portanto, vão-se apurar as 2 equipas mais regulares e claramente aquelas que mereceram. Se o Sporting não tiver, é porque não mereceu lá estar. Todas as épocas existe um plantel novo para se treinar, para se conhecer. Para o Renato, enquanto treinador, isso é um desafio maior? Complica a vida enquanto treinador a ver esta novidade constante todas as épocas? É uma complicação fantástica, porque ajuda-nos a crescer bastante. Se nós estivermos sempre acomodados àquilo que temos, acabamos por não evoluir e acabamos por encontrar sempre os mesmos problemas e sempre os mesmos desafios. E isso não nos interessa. A mim é fantástico. Cada grupo tem 24, 25 jogadores, são 24, 25 personalidades diferentes todos os anos. São grupos com características técnicas, táticas, físicas e psicológicas diferentes todos os anos, e que a nós nos obriga a uma certa e determinada metamorfose a nível profissional, para nos adaptarmos a esse grupo, para também que esse grupo se adapte a um novo treinador, o que eu acho também é importante. E são esses novos desafios, esses novos problemas que nós vamos encarando todos os anos, que nos fazem crescer bastante a nível profissional. Repara, por exemplo, comparativamente com o ano passado, que acabámos a primeira fase isoladíssimos e garantimos o apuramento a longas jornadas do fim, neste momento estamos como estamos, e portanto faz-nos crescer a nós também enquanto treinadores. E essa constante novidade ajuda quer a equipa técnica, quer o grupo de jogadores, porque, como te disse, encontramos realidades diferentes, e o adaptar a essas realidades diferentes faz-nos evoluir a todos e ajuda-nos bastante. As paragens para as seleções são um problema, de certa forma, também para o trabalho que falávamos do Renato enquanto treinador. É benéfico, por um lado, para os jogadores, porque os faz crescer, mas para o Benfica e para o Renato enquanto técnico acaba por ser difícil de conciliar o Benfica com as seleções? Não, para o Benfica eu acho que estas paragens das seleções para o Benfica Clube são fantásticas, porque quanto mais jogadores nós tivermos na seleção, melhor é para o clube. Portanto, a seleção nunca será um problema para o clube, e nós trabalhamos, para além de fazer evoluir
os jogadores a nível individual e coletivo, fazemos também que esse crescimento seja ou possa ser utilizado a nível internacional pelas nossas seleções. Esse é um dos objetivos claros da estrutura. Quanto mais jogadores internacionais tivermos, acho que melhor é a chancela da qualidade do nosso trabalho. Agora, em termos de dia-a-dia e de modus operandi de todo este processo, não é fácil, porque quanto mais jogadores colocamos, menos jogadores cá ficam para trabalharmos, mais um problema e um desafio diferente para nós treinadores, que nos ajuda a adaptar-nos e a adaptar metodologias de trabalho, de treinos, especialmente para esse número de jogadores que cá ficam. Temos que encontrar soluções a nível competitivo, muitos jogos particulares, para que ao fim e ao cabo os jogadores que cá ficam não percam o comboio em relação àqueles jogadores que estão a competir pela seleção. Portanto, precisam de competição também para que depois, quando eles se voltam a encontrar no clube para os desafios que o clube precisa, eles estejam no mesmo patamar e estejam com uma capacidade de resposta equivalente. Como é que podemos antever esta última jornada da primeira fase e um olhar já para a segunda fase? O que é que podemos esperar do Benfica no que aí vem? Do Benfica é um jogo difícil. Vamos jogar ao Alverca, é um terreno atípico porque é pelado, é o único pelado deste campeonato. Vai-nos exigir maior rigor, maior concentração. Os jogadores já estão preparados para isso porque vão ter que estar muito mais concentrados, porque os gestos técnicos vão ter que ser muito mais elaborados. Dominar uma bola num pelado é muito diferente de dominar uma bola num relvado. Controlá-la, conduzi-la é completamente diferente e isso vai exigir, acima de tudo, muita concentração por parte dos jogadores. Uma equipa difícil que na primeira volta esteve aqui a ganhar 2-0 e que nos fez trabalhar bastante para conseguir a vitória. Vamos à Alverca para conseguir, obviamente, os 3 pontos, fechar esta fase com uma vitória e consolidar o primeiro lugar. Objetivos a curto prazo com esta equipa, nesta temporada e a longo prazo no futebol de formação? A curto prazo será sempre, eu olho para o nosso trabalho e para o nosso processo como o primordial desenvolver os jogadores e fazê-los evoluir. Esse será o nosso grande desafio e é o nosso grande desafio enquanto treinadores de formação. Esse sim é o nosso grande título. Chegarmos ao final da época e percebemos que os jogadores evoluíram bastante, estão muito melhores do que estavam, acho que cumprimos o nosso papel e o nosso objetivo em grande parte. Obviamente ganhar todos os jogos, ganhar com qualidade, porque como eu já disse, o processo é muito importante e a forma como ganhamos é muito importante. Jogar com qualidade indica e é sinónimo, na minha opinião, de evolução. Jogar mal jogar mal constantemente não faz com que os jogadores evoluam, pelo menos aqui no Benfica. Há um modelo de jogo que vai desaguar no profissional que tem que ser respeitado. E esse modelo de jogo implica um jogo de qualidade. Portanto, esse vamos ter que o ter, é inegociável. Lembro-me do jogo do Sacavenense em que nós ganhámos e jogámos muito mal e eu não fui satisfeito para casa, e é um pouco isso que nós queremos transmitir aos jogadores. Importante como ganhamos. Depois tentar colocar e aumentar o número de jogadores na seleção nacional. Já o conseguimos e vamos continuar a trabalhar para que novos jogadores possam trabalhar no processo de seleção nacional. E depois, por fim, procurar o título, obviamente, porque é este o ADN do Benfica, é isto que também o clube exige, cresceu assim, ganhando e ganhando muito e ganhando quase sempre, e nós vamos trabalhar para isso, e o objetivo claramente é olhar para a segunda fase com o mesmo olhar e com a lição de uma primeira fase de grande dificuldade. Nós vamos conheço mais ou menos as equipas que vão estar presentes na segunda fase, vão exigir ainda mais de nós do que aquilo que foi exigido durante esta primeira fase, e depois tentar garantir a presença na terceira fase e a discussão do Campeonato Nacional. Renato, muito obrigada por ter estado connosco e por nos ajudar a compreender um pouco melhor aquilo que tem acontecido e o que ainda podemos esperar neste Campeonato Juvenis A. Muito obrigada e boa sorte para o que aí vem. Ficamos por aqui nesta primeira parte do Caixa Futebol Campus. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e regressamos